Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Salvador Jesus. Vamos nos colocar em pé mais uma vez e abrir nossas Bíblias no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, no capítulo 14. Iremos ler dos versos 10 até o verso 15 de Êxodo 14. Vou fazer a leitura e peço aos irmãos que acompanhem com atenção. Êxodo 14, versos de 10 até o 15. Chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que não trataste assim? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que servamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Oremos, irmãos. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez podermos estar neste lugar santo, uma congregação santa, diante de um povo santo, separados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, para sermos teus, para te servirmos, para te adorarmos, para sermos objeto, alvo do teu amor. Obrigado, Deus, pelo privilégio de sermos a tua igreja, o teu povo, seus filhos que se reúnem aqui para prestar culto que lhe seja agradável. Que a tua boa mão, nesta noite, possa alcançar cada um dos teus filhos que nos acompanham nesta live e aqueles que aqui estão. Que a palavra do Senhor seja poderosa, viva e eficaz, transformadora, curadora, libertadora, abençoadora. Que a palavra do Senhor seja agora, através do teu Espírito Santo, e somente através dele, ministrado aos nossos corações, com perdão dos nossos pecados, e convictos de que o Senhor é de fazer muito, muito mais do que pedimos ou pensamos, é que oramos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus queridos irmãos. O texto que acabamos de ler nos mostra que os filhos de Israel acabaram de ser libertos da mão forte, opressiva de Faraó. Deus, com uma libertação poderosa, trouxe para fora do Egito o seu povo. Eles começaram sua jornada com grandes esperanças, expectativas, em direção à terra da promessa e caminhando com um Deus maravilhoso que os acompanhava. Eles marcharam apenas alguns dias e, de repente, eles pararam. Eles se prostraram, eles não continuaram a sua jornada, a sua caminhada. Na verdade, em relação à distância, eles estavam a quilômetros da terra prometida, mas em relação ao tempo, eles estavam 40 anos longe do cumprimento da promessa. Tinham muito que caminhar, tinham muito que continuar, mas eles, para a surpresa nossa e de todos, eles resolveram parar. A Bíblia registra que eles acamparam junto ao mar, o grande mar vermelho. De um lado as montanhas, do outro lado o deserto, atrás deles Faraó o terrível e seu exército, aproximando-se rapidamente. Em uma primeira vista, parece que eles estão irremediavelmente perdidos. Eles olham para trás e vê o exército e Faraó. Eles olham para frente e veem um mar vermelho. Fico imaginando os membros de uma família olhando para trás
e vendo o seu algoz, o exército, aquele que vem determinado a destruí-lo, se aproximando, olhando para frente o mar, sem poder transpô-lo, fico imaginando as famílias reunidas, o esposo abraçando a esposa, olhando os filhos, a esposa abraçando o esposo, olhando para trás e vendo a morte chegar e vendo o inimigo muito mais poderoso se aproximar, as lágrimas nos olhos. Penso que eles estavam com os olhos e com as lágrimas se despedindo, porque não havia mais condição nenhuma de seguir em frente, senão esperar a presença do seu destruidor. Os versos de 10 a 11 do texto que lemos, deixa isso muito claro para nós. Vejamos o que diz os versos 10 e 11. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito? Não havia lá no Egito um lugar para sermos enterrados lá? Que nos tiraste de lá para que agora vamos morrer nesse deserto, os nossos corpos hão de perecer aqui nesse lugar? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não havia esperança, não havia perspectiva, não havia para o povo de Israel naquele momento nada que pudesse fazer com que eles caminhassem e seguissem em frente. Realmente, irmãos, eu concordo que a trajetória do povo de Israel pelo deserto em muito se assemelha com a nossa caminhada da vida. Assim como o povo hebreu, nós vamos caminhando, sempre esperando, sempre aguardando por dias melhores, mas às vezes alguma coisa vem até nós e nos algema, e nos engessa, e nos paralisa, e nos faz simplesmente pensar nas coisas piores, e não nas coisas melhores da parte do Senhor. O povo no deserto não podia supor que Faraó, aquele perverso homem, viria novamente atrás deles. Deus já havia resolvido a questão do povo de Israel com Faraó. Faraó é coisa do passado, ficou para trás, agora nós saímos do Egito, vamos prosseguir. Mas de repente o povo não podia imaginar que os terrores do passado iriam assombrá-los agora na sua jornada, que tinha tudo para ser uma jornada triunfante, alegre e feliz. Faraó é o tipo ou a personalização de muitas coisas, mas para mim, nesse texto, eu vejo que Faraó é a personificação da dor, do sofrimento, da escravidão, de um passado que vem à tona quando nós queremos prosseguir, de um passado que vem à nossa mente, de um passado que vem ao nosso coração, de uma voz que grita dentro de nós, tentando nos lembrar que lá atrás nós sofremos, que lá atrás tivemos dor e que agora esse sofrimento vem gritar no nosso coração: não somos capazes, não vamos continuar, porque a dor novamente há de se apresentar diante de nós. Inesperadamente o passado vem à tona, ele se torna presente, com o poder de esmagar, de tirar a esperança, de produzir o medo, de nos paralisar, de nos engessar e de nos fazer desejar desistir, e até mesmo em pensar que a morte será algo real na nossa caminhada. Quem não tem um passado que grita dentro de você? Quem não se lembra de um fracasso que continua reverberando na nossa mente, do nosso coração? Quem não tem uma história pregressa que nos fala bem profundo que se insistirmos em ir em frente, iremos sofrer de novo? É isso que temos visto na sociedade odierna. Muitos casais desistem do amor, porque amar doeu. Se entregar foi sofrimento. Lembrando de coisas que aconteceram na relação conjugal, estão desistindo de continuar amando, de continuar a ser marido, de continuar a ser esposa. Muitas pessoas que tiveram uma relação de namoro que terminou com dor, com sofrimento, não querem pensar mais em namorar, não querem pensar em encontrar alguém da sua vida. Muitas pessoas que tiveram uma experiência ruim com as finanças no passado, tentaram alguma coisa, investiram, tentaram seguir em frente nessa área, deu errado, veio a dor, a decepção, e hoje estão cabisbaixas,
porque tudo isso vem à tona quando a gente quer prosseguir, quando a gente quer caminhar. Parece que o passado se torna presente, as suas garras rasgam o nosso coração, tiram a nossa coragem, tiram a nossa intrepidez, paramos a jornada com coisas que aconteceram lá atrás. Quem sabe um passado tão presente, ou quem sabe um passado tão distante, lá na sua infância, na sua caminhada, reverbera e fala de novo ao seu coração. Temos alguns exemplos mais práticos, quando nós pensamos naquela pessoa que tem medo de água, não consegue nadar, chegar perto de um rio, de uma piscina, é algo terrível, porque no passado teve uma experiência ruim nesse sentido. Aquela pessoa na sua infância quase se afogou e agora tem medo da água. Aquela pessoa que participou de um acidente de carro ou perdeu alguém muito querido e agora não consegue entrar num carro, dirigir um automóvel, prefere fazer outro tipo de viagem, tantos medos e tantas coisas. Aquela pessoa que teve uma situação séria com a igreja, agora não consegue se vincular a uma igreja. Aquela pessoa que colocou em Deus a sua fé, orou, clamou, e a resposta de Deus não veio como ela queria, e agora ela não quer se relacionar com Deus, tem medo de novamente sofrer. Deus para ele foi uma decepção. Cada pessoa sabe do seu passado e sabe de quanto o passado lhe vem à tona e quanto o passado lhe atemoriza. O povo de Israel não esperava que Faraó voltasse mais uma vez para assombrá-los e com poder de destruí-los na sua caminhada. Se atrás do povo hebreu estava o terrível Faraó, à frente estava o Mar Vermelho. E o mar na Bíblia, e muitas vezes, tipifica e simboliza o mundo. Os hebreus tinham diante deles um mundo a enfrentar, uma longa jornada, muitos desafios, muitos enfrentamentos eles iriam encontrar que eles não conheciam. Mateus 13:47 está escrito: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Ou seja, a rede, a palavra é lançada e os homens são salvos, apanhados por essa mensagem. A Bíblia diz claramente que o mar é e tipifica realmente o mundo onde nós estamos. Israel tinha que enfrentar o mundo, os dilemas diários, os problemas do cotidiano, a imensidão do mar, a profundidade, o volume das águas, revelava a Israel a sua total incapacidade de poder seguir em frente e romper com os desafios. Penso que assim como eu, você também muitas vezes é assombrado pelo passado, que coloca as suas garras diante de você, pela figura que surge inesperadamente com a intenção de provocar o medo, o terror e a destruição. Penso que assim como eu, você também tem um mundo pela frente, uma jornada, sonhos, aventuras, objetivos, uma vida para viver, mas os desafios, os enfrentamentos têm mostrado a você a sua inabilidade, a sua incapacidade. Você, diante do mundo e dos desafios, muitas vezes paralisa, não segue em frente, porque a presença do medo percebido ou o medo inconsciente, ele é real. E aí, meus irmãos, as pessoas começam a pensar o pior. Como o povo de Israel, eles pensaram na morte, na destruição. Como o povo de Israel, eles viram que a vida é uma farsa. Disseram: Moisés, por que você nos trata assim? Confiávamos tanto em você. A vida seria boa se seguíssemos a sua orientação, a sua liderança. Mas a vida é uma farsa. Pensam em uma vida aquém daquela que Deus planejou. Vamos morrer aqui, vamos ficar aqui. Mas Deus, na sua palavra, diz que Jesus veio nos dar vida e vida com abundância. Mas como o medo toca o nosso coração, nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas ações e palavras são todas elas paralisantes, destruidoras, muito aquém do projeto que Deus tem para nós. O que você vai fazer? O que nós vamos fazer diante dessa realidade do povo de Israel e a nós como povo de Deus? Para Israel, falaram com Moisés em tom de murmuração, reclamaram com ele. Deus falou com Moisés e apenas uma palavra
Apenas uma ordem da parte de Deus foi dada a seu povo. E essa ordem, essa palavra, deve reverberar hoje nos nossos corações. A mesma ordem de Deus, a mesma palavra de Deus deve fazer sentido para a nossa vida. E o que Deus disse ao povo foi: por que clamam a mim? Marchem, sigam em frente, prossigam, não parem, não voltem atrás, marchem. A voz de Deus ao seu povo foi: prossigam, sigam em frente. Penso que Deus tem boas razões para mandar o seu povo marchar, para fazer com que o seu povo possa prosseguir, não obstante os inimigos do passado que voltam e aqueles que estão adiante de nós. Em primeiro lugar, então, irmãos, vamos ver quais são os motivos pelos quais Deus nos ordena continuar. Em primeiro lugar, quando eu sigo em frente, eu substituo o medo pela coragem e pela fé. Em primeiro lugar, quando eu sigo em frente, eu substituo o medo pela coragem e pela fé. Ao parar e olhar para trás e ver Faraó e seu exército, o povo ficou com medo e não podia prosseguir. Se pararmos agora, diante do desafio que Deus nos coloca diante de nós, e quem sabe o seu desafio é uma enfermidade, quem sabe o seu desafio é na área financeira, quem sabe o seu desafio é no seu matrimônio, na sua família, no seu casamento, quem sabe o seu desafio é a sua formação, é a sua graduação, são os seus estudos, quem sabe o seu desafio é aquele filho que não tem te obedecido e tem sido rebelde, quem sabe qual é o seu desafio, mas a palavra de Deus nos diz hoje, com forma muito específica: não pare, não desista, não dê ouvidos ao medo. Medo e medo não devem continuar no seu coração. Precisamos ouvir a voz do Senhor que diz: marche, siga em frente. Não é isso que Deus quer. Ele quer que tenhamos fé, e a fé nos faz seguir em frente, a fé nos faz caminhar, a fé nos faz seguir e ir muito mais longe. Por isso que Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 7, está escrito assim: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O espírito que Deus dá aos seus filhos e à sua igreja não é um espírito que se detém diante do passado e nem do futuro, e nem dos desafios. Mas o Espírito de Deus em nós é um espírito daquele que não é covarde, mas é corajoso. Recebe força e poder, amor e moderação. Paulo está escrevendo a um jovem pastor, que tem muitos desafios pela frente, porque é jovem, inexperiente. Muitas coisas estão diante de Timóteo. Paulo percebeu que Timóteo estava sendo envolvido também pelo medo, e diz a este jovem: lembre que o Espírito não é de covardia, mas de poder, amor e moderação. Vamos considerar esse verso, essa orientação de Paulo então a Timóteo. A primeira coisa que Paulo quer que Timóteo saiba, possamos entender que Cristo nos faz pessoas destemidas. Em Cristo nós podemos ser corajosos. Deus não nos deu o espírito de covardia, porque Ele nos deu a única coisa que pode exorcizar o demônio do medo, que é a presença do Seu Espírito Santo em nós. Esse que nos fortalece, que nos renova. Ele nos deu o Seu Evangelho, Ele nos deu as boas novas, e elas atestam que Deus perdoou todos os seus pecados, e que Ele apanhou toda a sua história pregressa, aquele lado negativo da sua vida, e lançou no mais profundo abismo. Deus não se lembra das coisas erradas, Deus não se lembra dos seus fracassos, Deus não se lembra das suas situações adversas do passado, mas Deus lançou tudo isso no mais profundo abismo. Ele nos aceita como nós somos. A sua palavra nos diz que Ele nos santifica, que Ele nos deu verdades fidedignas e eternas. Deus, na sua palavra, nos garante que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Ele nos diz na sua palavra que nunca nos deixará, nunca nos abandonará. E essas palavras e o Evangelho, as boas novas e a presença do Espírito Santo faz com que os crentes sejam destemidos, corajosos e possam seguir em frente. A segunda coisa que Paulo diz a Timóteo, para que ele entenda que Cristo nos faz pessoas fortes.
O espírito não é de covardia, o espírito é de poder. E essa força espiritual que nos capacita a dizer sim para as coisas de Deus e não para as tentações do pecado e nem para o assédio de Satanás e o inferno que vem sobre nós. Quando somos envolvidos pela força de Deus, pelo poder do Espírito, estamos prontos a dizer sim para Deus, para as promessas de Deus, pela voz de Deus, e dizer não a todas as mazelas que se levantam para nos paralisar, para nos engessar e para impedir que a gente continue. A terceira coisa que Paulo está dizendo a Timóteo é que ele deseja, e saibam todos nós, que Cristo nos faz pessoas capazes de amar. O texto diz, o Espírito não é de covardia, mas é de poder e ele é de amor. Em Deus temos a capacidade de amar. Amar primeiro a Deus, amar primeiro a nós mesmos e amar o nosso próximo. Então, muitas vezes ficamos aquém desse amor. Nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos entre os irmãos, nos relacionamentos afins. Mas a presença do Espírito renova em nós o amor. Aquele pai e aquela mãe que estão chateados com seu filho. Aquele filho que está chateado com o pai e a mãe. Aquele casal que está com dificuldade, uma relação belicosa. Para que amar de novo? Olha a voz do passado chegando nos meus ouvidos. Vou sofrer novamente? Vou passar por isso de novo? Mas o Espírito que está em nós é o Espírito que nos dá coragem, que nos dá força e que nos faz amar. Ninguém daquilo que não tem, quem não recebeu, mas nós, os cristãos, temos a capacidade de amar, porque Jesus nos amou primeiro. E o amor dele em nós reflete na vida das pessoas com as quais nós convivemos. O texto diz que nós o amamos e podemos amar os outros porque Jesus nos amou primeiro. E a quarta coisa que Paulo diz a Timóteo é que ele entenda que as pessoas podem viver sob um equilíbrio, sobre um autocontrole. O Espírito também é de moderação. Irmãos, há apenas uma coisa que proporciona a nós o autocontrole, o autodomínio. É quando nós confiamos em Cristo para governar a nossa vida, para controlar-nos diante de tudo aquilo que nós vivemos. E é esse Cristo em nós, como disse Paulo, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, é que nos dá a capacidade desse autocontrole em meio às vozes do passado, em meio aos inimigos que se levantam, ou os desafios à frente. Somos pessoas equilibradas e não pessoas desajustadas. Quantos suicídios, quantos pensamentos de morte, quantas atitudes extremas por falta do equilíbrio. Mas quando nós olhamos para Paulo, ele tem a certeza de que o Espírito Santo e o Evangelho nos fazem pessoas autocontroladas, controladas por Jesus. Em segundo lugar, então, quando sigo em frente, o foco da vida não são as queixas, as reclamações, as murmurações, mas sim a certeza de que irei experimentar a abundante graça de Deus. O povo reclamou, o povo murmurou. Por que nos tirou do Egito? Precisávamos nós morrer aqui nas areias do deserto? Não era melhor morrermos lá onde existem cemitérios, sepulcros? Moisés, você nos enganou. Mas quando nós seguimos em frente, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós paramos de reclamar, paramos de murmurar, paramos de olhar para o lado de fora e colocar a culpa nas pessoas e começamos a olhar para nós e perceber que o problema não são os de fora, mas o problema somos nós. Nós é que precisamos mudar, experimentar a graça de Deus. Quando Cristo é o nosso alvo, meus irmãos, quando a palavra de Deus é verdade para nós, então nós queremos servi-lo, nós queremos obedecê-lo, nós queremos adorá-lo, nós queremos caminhar e seguir em frente, porque temos um alvo verdadeiro que é Cristo. Ou não foi isso que Paulo escreveu aos Filipenses? Paulo disse, vou caminhando, esquecendo para trás as coisas que ficaram,
e vou andando para frente, para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Uau! Eu consigo deixar para trás tantos açoites, tantas torturas, tantas prisões, tantas ameaças de morte, tantas injúrias, tanto sofrimento que eu tive no passado, e eu continuo fazendo a mesma coisa que fiz e continuarei a fazer. O passado não me assombra, o passado não me detém, o passado não coloca medo. Eu continuo indo para o alvo, que é andar com Jesus, servir a Jesus e fazer a vontade de Jesus. Paulo conseguia se desvencilhar do passado que assombra. Deus colocou uma barreira entre os egípcios e os hebreus, de tal forma que aqueles não podiam se aproximar destes. Deus enviou um forte vento que fendeu o mar para o seu povo passar. Deus fechou as águas do mar sobre Faraó e seu exército, livrando uma vez por todas o seu povo das mãos do inimigo. A palavra de Isaías 64, verso 4, gostaria de ler com você. E se você puder abrir a sua Bíblia, nós vamos ver Isaías falando exatamente desse Deus ao qual nós servimos. Isaías 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha, um Deus que trabalha, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Deus foi trabalhando. Israel não sabia o que Deus ia fazer, as maravilhas do Senhor, mas ele foi trabalhando, impedindo que Faraó se aproximasse, impedindo que o mar continuasse sendo um empecilho. Deus foi trabalhando, e o povo foi caminhando, e as bênçãos do Senhor foram acontecendo. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam. Em terceiro lugar, irmãos, quando eu sigo em frente, eu sou exemplo de vida para os outros. Imagine agora o povo de Israel, olhando para Moisés, com a ordem de Deus: marchem. Moisés, prossiga, aproxime-se do mar, coloque ali o cajado. Moisés, tudo vai acontecer. E Moisés olha para o povo e diz: gente, eu não acredito nisso. O mar não vai se abrir. A liderança estava para ser agora exemplo para o povo. E quando nós seguimos em frente, meus irmãos, alguém está vendo. Alguém está nos observando. Mas quando nós chegamos e não prosseguimos e voltamos atrás e retroagimos, alguém também está vendo. Alguém está nos observando. Eu fico me perguntando que exemplo eu sou para os meus filhos. Que exemplo eu sou para a comunidade de fé em qual eu pertenço. Que exemplo eu sou para os vizinhos que me conhecem. Será que eles olham para mim e dizem: aqui está uma pessoa que não obedece, que não crê nas promessas de Deus, cujos enfrentamentos da vida fizeram ele retroagir, paralisar e não continuar? Que exemplo, meus irmãos, nós somos para a nossa casa, para a nossa igreja, para a nossa sociedade. Quando nós seguimos em frente, nós somos exemplos para os outros. Moisés seguiu em frente, o povo veio atrás de Moisés e daqueles líderes, porque o nosso exemplo influencia a vida dos outros. Quando sigo em frente, em quarto lugar, obedeço a ordem de Deus e creio que é Deus e não eu quem vai abrir o mar. Deus estava com um sopro na sua boca, pronto para fender as águas do Mar Vermelho para o povo passar. Imagina se o povo desiste e volta para o Egito, ou seja, se entrega a Faraó para ser destruído. Deus não iria fazer o milagre, porque não haveria um motivo real para tal. Para que abrir o Mar Vermelho? Para que conduzir o meu povo em triunfo e vitória, se Ele não quer? Se o meu povo não acredita? Se eles preferem ficar engessados, amarrados, retroagir, entregar-se às mãos de Faraó? Isso diz para mim, através da palavra, que os milagres de Deus
acontecem muitas vezes por causa da minha fé, por causa da sua fé. Os milagres de Deus acontecem também por conta da nossa obediência. Deus mandou o povo marchar. Siga em frente, obedeça. Os milagres de Deus acontecem também porque Deus é soberano. E a vontade de Deus e o plano de Deus não pode ser de forma alguma impedida. Isaías 43, 13. Ainda antes que houve dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Ouça o que Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Há um mar na nossa frente, há um desafio, enfrentamentos, mas se Deus está mandando marchar, por que não continuarei? Se é Ele quem vai abrir o mar para que eu possa passar. Quando João escreve à igreja, sua primeira carta, no capítulo 4, verso 18, ele diz assim: porque o amor lança fora o medo. E aquele que teme não é aperfeiçoado no amor de Deus. Quando nós reconhecemos, entendemos, aceitamos, internalizamos o amor de Deus por nós, quando isso é algo real na nossa vida, não há espaço para ter medo. Porque nós sabemos que o amor de Deus por nós é imensurável. Que o amor de Deus por nós o leva a fazer coisas que estão muito além da nossa imaginação e percepção. E que esse amor é cuidador, e que esse amor nos preserva, e que esse amor é cumpridor das promessas do Senhor. Então, irmãos, eu penso que hoje nós precisamos orar mais para que a gente entenda, aceite e viva o amor de Deus em nossos corações. Para que a gente consiga prosseguir. Há muita gente que não consegue ir à frente porque não entende, não recebe o amor de Deus. E nem a si mesmo se ama. Não consegue amar os outros e amar o Senhor. Precisamos orar muito para que o amor de Deus seja algo real na nossa vida. Concluindo, irmãos, queremos terminar fazendo 5 considerações. A primeira: quando alguém segue em frente, substitui o medo pela coragem e pela fé. Quando sigo em frente, o meu foco não são mais as queixas, as reclamações, as murmurações, as incertezas. Mas, na verdade, eu quero experimentar a abundante graça de Deus. Terceiro, quando sigo em frente, sou exemplo de vida para os outros. Em quarto, quando sigo em frente, obedeço à ordem de Deus e creio que é Ele quem vai à frente, fendendo o mar para que eu possa passar. Quinto e último lugar, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 15. Apocalipse 15, versos de 2 a 4. Nossa última consideração. Vi como um mar de vidro, essa é a visão de João na ilha de Patmos, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá
e não glorificará o teu santo nome, Senhor, o teu nome, Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque teus atos de justiça se fizeram manifestos. Terminado o capítulo 14 de Êxodo, passando o povo pelo Mar Vermelho, eles param a jornada, e não agora para murmurar, para se queixar, e para serem dominados pelo medo, pelo passado, e pela falta de visibilidade da presença de Deus no presente e no futuro, mas eles param agora para algo muito especial. Eles vão cantar o cântico de Moisés, no capítulo 15. E é interessante que João recebe a revelação de Jesus na ilha de Patmos, e diz que os remidos, a igreja glorificada, cantará diante do Cordeiro o mesmo cântico que Moisés e a igreja no passado cantaram no deserto. É um cântico dos vitoriosos, é um cântico daqueles que venceram, é um cântico daqueles que obtiveram a sua vitória, não no seu braço forte, mas obtiveram a sua vitória através do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que venceu a morte, que virá para reinar e para governar acima de todas as coisas. Eu quero estar lá. Eu quero cantar o cântico de Moisés. Eu quero ser vitorioso com o Senhor. Eu quero cantar o cântico que foi cantado há tantos anos atrás para celebrar uma grande e importante vitória sobre o medo, sobre o mundo, porque Jesus Cristo disse: não tenham medo, não se atemorize, eu venci o mundo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Vamos curvar as nossas frontes e vamos falar com Deus nesse momento. O cântico de Moisés, cântico dos vitoriosos, cujo passado não teve mais poder e cujas expectativas da frente eram expectativas de um Deus que abre o mar para que você possa passar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, vamos orar. Senhor Deus, é através dos méritos de Jesus que nós desejamos agora entrar na Tua presença através da nossa oração, através do sangue de Cristo, que ali naquela cruz rasgou o véu de alto a baixo, simbolizando que temos acesso glorioso ao Teu trono de graças. Senhor, aquelas vidas, Tua igreja, os irmãos, Teus filhos, vidas preciosas, que estão sendo assombradas, atemorizadas, cujo passado vem falar profundo em seus corações, cujas suas reações, até mesmo inconscientes, não se percebem que são reações ligadas a um passado pregresso, um passado de dor. Muitos estão engessados, muitos estão abalados, desestruturados, muitos não conseguem mais prosseguir, não conseguem ter uma vida abençoada dentro do lar, dentro da igreja, uma relação abençoada, uma relação de intimidade com o Senhor. Muitos não conseguem mais ser igreja, comungar com a igreja, caminhar com a igreja. Meu Deus, muitos não conseguem se amar, muitos não conseguem ter uma visibilidade de esperança, de expectativa, de coisas boas. Olham a vida amargurados, tristes, desencorajados, pensando no pior, pensando na destruição. Senhor, e diante dessa pandemia, quantos assim não estão hoje, vendo os números, vendo estatística, ouvindo vozes? Senhor Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos a vencer com o passado, a deixar que o passado seja passado, que ele não nos assombre, que ele não nos atemorize, que ele não perturbe as nossas relações com as pessoas que
nos são mais íntimas no seio familiar, ou nossos amigos, ou a igreja, ou o trabalho, ou os nossos sonhos e realizações, e impeça que o passado nos atrapalhe de uma vez por todas, Senhor. Jogue esse passado do mais profundo do abismo e que isso seja uma realidade para nós. Que o passado não nos atemorize, nem aquele distante, nem esse tão perto. Que o Senhor, ó Deus, nos faça perceber que os seus lábios estão prontos a enviar para nós esse vento poderoso que fende o mar, que abre as portas, para que o teu povo possa passar com o pé enxuto e ver que os seus inimigos serão tragados pelo poder de Deus. Faz-nos olhar para frente com os olhos de esperança, olhos de alegria, olhos de louvor, que possamos perceber que o Senhor está conosco, que é fiel para cumprir as promessas que tem para com o seu povo. Tira de nós esse medo de prosseguir, tira de nós o medo da estagnação, tira de nós, ó Deus, o retroagir, faz com que corajosamente, com destemor, faz com que, ó Deus, cheios do poder do Senhor, da força, do amor e da moderação, possamos prosseguir para a honra e glória do teu nome. Abençoa a tua igreja nesse lugar. Abençoa, Senhor, aqueles que estão nos acompanhando nessa live, porque nós precisamos trazer para o nosso coração a certeza de que agindo Deus, quem impedirá? Agindo, Senhor, quem impedirá? Abençoa a tua igreja, cura o teu povo, renova o teu povo, anima o teu povo, encoraja o teu povo, faça com que possamos prosseguir triunfantemente debaixo da graça do Senhor. Nossa oração, nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém.